Assim, então, a gente dá início ao segundo momento dos nossos trabalhos, convidando a doutora Neide, que estará falando então agora com vocês sobre bem a parte operacional da questão do relatório de gestão. Então, Neide, com vocês. Pessoal, a Cleide colocou como é que está a situação dos conselheiros, a Elaine colocou a parte teórica sobre relatório de gestão, planejamento. Agora eu gostaria de estar falando, e aí, o que os conselheiros têm que fazer em relação ao relatório de gestão? No nosso município, simplesmente traz um calhamaço de coisa na frente no dia da reunião e fala para aprovar, porque tem que entregar para a DRS1, né? Acredito que talvez no município de vocês não aconteça isso, mas se estiver acontecendo, eu trouxe aqui o instrumento para vocês, o que vocês deveriam estar olhando no relatório de gestão, tá? De uma forma bastante simples, porque o papelzinho que a Cíntia acabou de entregar para vocês na entrada, basta colocar xizinho na frente, tá? Logicamente, tem que interpretar o relatório e tudo tal, tá? Mas isso eu vou falar dentro da minha fala. A Elaine já colocou, então vou pular tudo que a Elaine colocou e eu vou pulando. Mas só vou reforçar algumas coisas que, como eu tenho analisado todos os relatórios de gestão que vêm lá no DRS1, tem algumas coisas que nós temos observado. O pessoal faz muita confusão entre plano de saúde municipal e programação anual, tá? Plano, neste slide, quer dizer, nessa apresentação que vai ficar no site do Observa Saúde, acho bom, de que é resumo do que a Elaine colocou. O Plano Municipal de Saúde, a abreviatura é PS, tá? Que tem validade de 4 anos. Programação Anual de Saúde é PAS, que é anual. Relatório Anual de Gestão é RAG, eu comi o G aqui, é RAG, que é anual. E Termo de Compromisso de Gestão chama TCG. Os técnicos geralmente gostam de utilizar siglas, só usa a sigla, só para poder confundir povo, certo? Mas para vocês também poder familiarizar, PS é plano, PAS é programação anual e RAG é relatório anual de gestão, TCG é 4 anos. Aqui eu deixei colocado o que tem que conter dentro de cada coisa, porque tem gente que faz confusão, o que tem que ter no plano de saúde municipal, o que tem que ter na programação, e o que tem que ter no relatório anual de gestão. Então, sucintamente, é o que está na portaria que a Elaine colocou. Tá? Aqui tem a estrutura do RAG, bem sucintamente também, tá? Que eu não vou falar de novo. Conteúdo do relatório, o que tem que conter, está tudo na portaria. E o fluxo do RAG, tá? Ao elaborar o relatório, tem que colocar na apreciação do Conselho Municipal de Saúde. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Este ano nós tivemos um grande problema com o Tribunal de Contas da União. O tribunal tem costume de fazer visita aos municípios por volta de março, abril, tá? E eles exigiram a apresentação do relatório do 2009 em abril, tá? Aí todo mundo me ligou dizendo: mas, Neide, vocês falaram que podia entregar até 31 de maio, tá? Não. Acontece o seguinte, tem uma legislação onde diz que vocês têm que elaborar o relatório
no primeiro trimestre do ano subsequente. Tá? Se é primeiro trimestre, o que quer dizer? 31 de março. 31 de março já tem que ter elaborado e apresentado, tido apreciação para o Conselho. Tá? Então, isto é uma coisa assim que eu achei que seria interessante falar para vocês. Apreciação do Conselho, Colegiado de Gestão Regional, encaminhar a CIB até 31 de maio para a tripartite até 30 de junho, tripartite para a de controle, avaliação, monitoramento e auditoria no Ministério da Saúde, quer dizer, daqui é o fluxo, onde que o RAG vai estar tramitando. Tá? E o RAG tem que estar guardado por prazo estipulado pelos órgãos competentes em relação ao prazo. Porque muitas vezes, muita gente pergunta, quanto tempo tem que deixar guardado o relatório? Tá? Geralmente é 5 anos. Tá? Mas, se for vamos supor, algum município que teve alguns problemas de aprovação total, talvez tenha que ser até guardado até mais tempo. Tá? E o relatório de gestão tem que estar disponível para monitoramento, avaliação e auditoria para qualquer órgão que for fazer a auditoria ou monitoramento. Todos os auditores pedem, a primeira coisa que pedem para vocês, se existe plano municipal, se existe programação anual, se existe relatório de gestão. Até presente data, só perguntavam da existência. Agora, em diante, com certeza, eles aprenderam que não pode ser apenas existência. Eles vão ver o conteúdo. Tá? Bom, aí, em cima dos papéis, né, que eu distribuí para vocês, esse formulário que está aí na segunda página em diante, esse daqui foi elaborado pelo Conselho Nacional de Saúde em maio de, acho que está escrito aí, no finalzinho, maio de 2009, e depois, não, foi reestudado em maio de 2010 e foi aprovado para o Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, agora em outubro. Isso daqui ainda não foi publicado, tá? Eu estou trazendo para vocês, porque esse daqui que eu falei para vocês, que vocês bastariam colocar xizinho na frente, tá? O primeiro item é em relação ao plano municipal, né? Esse roteirinho de avaliação pelo Conselho vale tanto para Conselho Estadual, tanto para Conselho Municipal, tá? O que tem que observar no relatório de gestão? Se foi aprovado pelo Conselho de Saúde correspondente. Quer dizer, quando vocês vão apreciar, não está aprovado, porque vocês estão ainda apreciando. Tá? Mas, e depois, se for aprovado ou apreciado, vai colocar xizinho na coluna correspondente. Tá? Em relação a características essenciais do relatório, em cima da portaria 3.176 de 2008, que fala sobre fluxo e o conteúdo. Tá? Se apresenta clareza e objetividade. Tá? Se não é confuso em relação ao que está citado. Se contém informações suficientes para realimentar o planejamento, quer dizer, se serve para avaliar o planejamento realizado ou não. Se apresenta unidade entre o que está escrito dentro. Tá? Ainda em cima 3.176, a necessidade de conter na parte da identificação, né,
Depois eu vou mostrar para vocês que tipo de identificação seria necessário. E informações sobre o conselho. O nome do presidente do conselho, qual segmento representa e a data da última eleição. Tá? São coisas, identificação dos relatórios que nós temos lido, até que tem, só que poucos citam sobre presidente do conselho. Aqui é uma coisa, tem várias interpretações aqui, né? No momento em que você coloca a identificação do presidente do conselho, a responsabilidade também é dele. Entendeu? Depois, ata do Conselho Deliberativo CIB, que aprovou o termo de compromisso de gestão vigente. Tá? Isto, o próprio técnico que está elaborando o relatório tem que citar essa data, ata do Conselho do CIB. Tá? Depois, colocar sucintamente característica da região de saúde que pertence. Tá? Depois, principais compromissos para o ano, com base no plano municipal, na programação anual de saúde e no termo de compromisso de gestão. Quer dizer, o relatório tem que citar que tipo de compromisso foi estabelecido no plano municipal, na programação anual e no termo de compromisso de gestão. Como é que foi executado essa programação anual? Tem que colocar objetivos, diretrizes gerais do plano, a estruturação da programação anual, se está coerente com os principais eixos do plano municipal e do pacto, as descrições das ações realizadas, o que fez, o que deixou de fazer, qual foi o alcance da meta, né? Se foi 100% do que foi proposto ou não, da programação anual, resultado de indicadores previstos na programação anual. Aqui, o resultado de indicadores significa o resultado de CIS-Pacto. Tá? No finalzinho, na segunda página, vocês veem que esse item 2 está explicado aí, que é o CIS-Pacto. Bom, depois tem que ter o quadro sintético com demonstrativo do orçamento, a exemplo do que é encaminhado anualmente ao respectivo Tribunal de Contas. Quem é do financeiro sabe muito bem o que tem que mandar para o Tribunal de Contas. Aquele resumo tem que estar contido no relatório, né, que é o demonstrativo dos recursos orçamentários previstos e executados no detalhamento consensuado entre o gestor e o respectivo conselho. Quer dizer, tem que ser aquele orçamento que vocês tinham aprovado na programação anual, tá? Esforço de relacionar os eixos principais da programação anual de ações com a execução orçamentária, análise dos recursos transferidos fundo a fundo. Aí vocês estão, acho que pela carinha de todos vocês, estão com uma cara de ponto de interrogação, como se estivesse vendo ET, né? Mas é tudo isso que tem que ser analisado. Essa é a função do conselho, tá? Por exemplo, se o recurso transferido fundo a fundo se contempla ou não, tá? Outra coisa que a Elaine falou, recomendação, né? Recomendações julgadas necessárias como programação, desenvolvimento de novos projetos. Se tem alguma recomendação em cima do que já foi realizado, o que deixou de fazer e quais são as pretensões de vocês. Outro, aqui é em termos de prazo. Aqui é dentro da resolução do Ministério 3.332 de 2006, tá?
Aqui, o relatório de gestão deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde, respectivo até 30 de abril do ano subsequente. Nas duas portarias, diz até 30 de abril. Só que o tribunal, eles pedem até 31 de março ser apresentado. Tá? Aí vocês vão falar assim, mas quem manda mais? A portaria do Ministério ou o tribunal? Eu diria que o tribunal está mandando mais. Tá? E aqui, em relação a até quando que tem que apresentar para bipartite e até quando tem que mandar para tripartite. No xerox de vocês, aqui está escrito CIT, tá? Por favor, é CIBI. Tá? Depois, o que o Estado tem que fazer. Então, nestas colunas, nessas linhas correspondentes, basta vocês colocarem se atende ou se atende parcialmente ou não atende. Então, eu acredito que, se vocês estão entendendo, se não tiver, se as cruzinhas que vocês colocarem na coluna do não atende, eu acho que tem que ser discutido, né? Aliás, o do atendido e atendido parcialmente também tem que ser discutido, mas quando não atende, é o que vocês têm que estar vendo melhor, tá? Em relação ao o que vocês têm que fazer, tá resumido nestas duas folhas, tá? Acredito que vocês vai facilitar a serviço de vocês, tá? Isto significa também que os técnicos que estão elaborando o relatório têm que seguir isto, seguimento dessas duas portarias, tá? E tem vocês para estar vendo se foi colocado ou não foi colocado, tá? Bom, seguindo ainda, para poder facilitar a elaboração do relatório de gestão, o Ministério, junto com o DataSUS, elaborou-se um sistema para facilitar a elaboração do relatório de gestão, tá? Foi lançado um sistema chamado SARG, que é Sistema de Apoio do Relatório de Gestão SUS, tá? Em cima de todas essas legislações, que eu não vou comentar, porque a Elaine já colocou, tá? Para poder entrar nesse site, www.saude.gov.br/sargsus, vocês têm que colocar o login, que é igual do CISPACTO, e senha, que pode ser outra senha, não precisa ser igual do CISPACTO, né? Ele muda, tá? Não necessariamente igual, tá? Você tem possibilidade de mudar. A primeira é igual, depois você muda. Então, nós já, para poder acessar esse site, tem que ter a senha, tá? E para isso tem que cadastrar. Para cadastrar, tem que cadastrar conosco no DRS1, que é com a Cíntia, tá? Eu acredito que mais de 50% dos municípios já cadastraram, já está com o seu login e já colocou a sua senha. Tá bom? Então, tem que cadastrar os conselheiros. Ele que cadastra. Tá? Bom, aí, deixa eu colocar. O que esse SARG faz, tá? O SARG, ela puxa os dados dos CIOPs, eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar sobre CIOPs, Sistema de Informação que era mesmo? Orçamento Público Saúde. Do CISPACTO, que é dos indicadores de saúde.
datas sobre IBGE, população do IBGE, e o CNES, que é dos estabelecimentos. Tá? E ele puxa de todos esses bancos num relatório só, para poder disponibilizar nos diferentes municípios, computadores, tudo tal. Tá? A funcionalidade do SARG-SUS seria de integrar as ações dos diversos setores, secretarias, né? Por exemplo, a Secretaria Municipal, hoje, ela, para poder preencher todo relatório, a CIOPS, por exemplo, passa em diferentes setores, né? E no relatório, a mesma coisa. A gente tem condições de fazer com que diferentes departamentos de saúde possam estar informando concomitantemente. Indução de ações articuladas entre instrumentos de planejamento e pactuação, apoio à participação e ao controle social. Aqui depois eu mostro para vocês aonde que vocês entram. Subsídio ao trabalho interno e externo de controle e auditoria. Coisa pode ser disponibilizado para auditoria. Integração das informações de algumas bases de dados distintas, que eu já mostrei, CIOPS, DataSUS, IBGE, CNES. Acesso seguro e rápido aos relatórios de gestão já apresentados e apreciados pelos conselhos de saúde, independente de mudança do gestor. Bom, a parte de fala era mais ou menos isto, né? Mas, infelizmente, esse sistema ainda não está muito legal. Foi lançado ano passado, né? Vários municípios foram fazer treinamento, tudo tal. Quando nós vimos isso daqui, eu fiquei maravilhado. Eu achei que era do outro mundo. Mas mas ainda não é funcional, tá? De repente ele não consegue aglutinar, não consegue puxar todos os dados das coisas. Quando você insere, de repente ela desaparece. E parece que por volta do dia 10, dia 8, sei lá, deste mês, vai ter outro encontro lá em Brasília para estar rediscutindo sobre essa plataforma de SARG-SUS. Por enquanto, a gente sugere que os municípios cadastrem o seu login para ter sua senha, estar pronto para poder acessar, porque o formato é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, né? Mas ainda não dá para usar, tá? Os municípios que sofreram treinamento não estão conseguindo confiar muito nesse sistema, tá? Então, nós não estamos incentivando para vocês utilizarem para RAG de 2010 ainda. Talvez até janeiro o pessoal do Ministério consiga fazer com que isto seja tudo corrigido. Mas não sei não, porque é um sistema bastante complexo e parece que eles estão com dificuldade de estar fazendo essa integração. Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei www.saude.gov.br/SARG-SUS, aí aparece esse formato aqui, tá? Então, eu vou ter de colocar usuário, senha. Eu pedi autorização para a menina de Suzano estar usando a senha dela, porque nós do DRS1, nós não temos. O que aconteceu? Nada? Apagou a luz. De repente escureceu. Eu pensei que tivesse algum problema. E
Aí eu coloquei o login, a senha, e eu vou entrar. Aí dá essa mensagem e eu vou trabalhar só com esse de formulário, o lugar onde está a setinha aí, tá? Nesse formulário tem a identificação do município, demografia e dados de mortalidade, rede física de saúde, pública e privada, prestadora de serviço ao SUS, profissionais SUS, programação anual de saúde, indicadores da saúde, demonstrativo da utilização dos recursos, demonstrativos orçamentários, análise e considerações gerais, apreciação do relatório de gestão, que aqui entra o conselho, tá? Nesse item que os conselhos têm que estar entrando aqui para poder colocar as suas apreciações, relatórios anteriores, dá para puxar, e status do SARGSUS. Vamos entrar um por um, mas sem grandes comentários, porque não vai dar tempo. Aqui, a identificação do município, se você não colocar a identificação, não aparece todos esses restantes aqui, tá? A chave da coisa é preencher esta parte de identificação e salvar, tá? Aqui tem várias coisas, desde a identificação do município, propriamente dita, né? CGC, essas coisas lá todas, o site da secretaria, nome do secretário, né? Informações do Fundo Municipal de Saúde, quando é que foi criado, se tem CNPJ, não tem CNPJ, quem é o responsável pelo fundo, né? Informações do Conselho de Saúde, se tem lei, não tem lei de criação, nome do presidente do Conselho, qual é o segmento, data da última eleição do Conselho, telefone do Conselho, e-mail do Conselho, conferência de saúde, quando é que foi feita a conferência de saúde, o plano de saúde municipal, se a Secretaria de Saúde tem plano de saúde aprovado pelo Conselho de Saúde, se sim, qual é o período que esse plano se refere, se teve aprovação no Conselho ou não, plano de carreira, se tem, não tem, Pacto pela Saúde, quando é que assinou, quando é que foi feita a publicação de deliberação, informações sobre regionalização, em que regional ele pertence, tá? Se o município participa de algum consórcio ou não, se o município está organizado em região intramunicipal ou não, né? E depois coloca considerações iniciais. Essa parte, os técnicos podem digitar no outro Word comum, depois fazer copy, tá? Aí grava. Gravando, aparece todos os restos aqui, tá? E também você consegue puxar os dados, por exemplo, demografia e dados de parte demográfica, ela puxa do IBGE. E se você tiver dúvida de como operacionalizar, tem aqui o manual. Você pode puxar o manual aqui do lado. Acho que vai demorar, então eu acho que nem vou fazer isso. Está em PDF, tem manual inteirinho, que tem mais de, acho que cerca de 50 páginas ou 60 páginas, uma coisa assim. Como no PDF demora um pouco, eu não vou puxar. Se vocês tiverem interesse, e agora nem quer apagar. Ah, está aqui. Ah, não dá. Deixa eu passar para outra. Se não gravar a primeira página, ela não sai as demais páginas. E pá. Ela permite impressão. Depois que vocês terminarem tudo, tá? E depois que o conselho der seu parecer, você pode gravar
e mandar imprimir, tá? Então, tem possibilidade de ter o material impresso junto com vocês. Aliás, sempre é bom ter material impresso, tá? Porque, de repente, quando vem algum auditor e, de repente, o computador de vocês não estão funcionando, tá? Que sempre acontece, tá? Convém vocês terem coisas impresso. Eu acho que ficou envergonhado. Só porque eu quero mostrar para vocês. Realmente, eles estão confirmando que exatamente não está funcionando bem, por isso que está dando esse problema, né? Mas eu gostaria de colocar para vocês, o Ministério, o SUS, está pensando em facilitar a vida dos técnicos, né, para poder elaborar o relatório sem grandes sacrifícios, né? Porque hoje é um problema para os técnicos elaborar um relatório. É de tirar o sono de qualquer um, tá? A gente sabe muito bem, eu já fui também do outro lado que andou elaborando o relatório, não é fácil, tá? Eu estava querendo mostrar esse sistema como uma opção, tá? Não é obrigado a utilizar esse sistema. Vocês podem continuar utilizando o modelito que todo mundo já está acostumado a utilizar. O pessoal, agora vamos elogiar um pouco o Barueri. Barueri sempre apresentou... sempre apresentou um relatório de gestão que é digno de parabenizar, tá? Eu acredito que quem tem aprovado o total, vocês têm apresentado numa encadernação, certo? De capa dura, desta grossura, né? Talvez não tenha tudo isso que eu acabei de falar, mas para vocês não é difícil de complementar o que está faltando, tá? Porque já tem base. A única coisa que eu estranhei foi porque ele não estava enquadrado lá no quadro com os outros municípios. Porque Barueri, eu sou um representante usuário. Logicamente, eu senti porque eu represento minha cidade. Eu não vi Barueri e eu fiquei doente. Então, e nós temos também vários modelos que podemos estar utilizando de relatório de gestão. Não tem problema nenhum utilizar o modelo que o pessoal teve épocas que Santa Catarina foi um modelo para nós, para dar relatório de gestão. O município de Osasco, por muito tempo, tem utilizado o modelo de Santa Catarina, né? Que também é bastante completo, tá? Ah, tá. Ó, aqui tá tendo... Peraí. Vocês estão querendo falar? Ah, peraí. É que está lá, o sistema lá que está fora do ar. Então, saúde lá, o Ministério da Saúde está fora do ar. Então não é o problema daqui da rede, a rede está entrando em outros lugares, então está funcionando. De qualquer forma, é o seguinte, acho que a Neide conseguiu colocar para vocês uma coisa bem operacional, ter uma planilha para vocês irem olhando e seguir o relatório, poder acompanhar e verificar o que está adequado, o que está faltando ou não foi aprovado, ou que nem foi pensado, tá certo? Então, as 3 colunas lá, né? E mostrou para vocês que existe um sistema federal que está sendo feito um esforço muito grande de muita gente para juntar aquilo que a gente sempre sonhou, que é pegar as várias bases de dados de vários lugares e conseguir juntar e dar informação para a gente. Porque não adianta ter um monte de dado e um monte de lugar e não se transforma em informação para poder tomar decisão, poder acompanhar e não sei o quê, né? Criar os indicadores e a decisão e utilizar. Então, tem um esforço nessa linha, mas que vai ter nova reunião, vão tentar melhorar, mas talvez não dê ainda para esperar esse novo sistema para vocês começarem já a pensar e fazer o relatório. Tem que fazer do jeito que vocês vêm fazendo normalmente e aguardar o que vai acontecer em Brasília para ver se eles vão liberar esse sistema
para uso ainda agora ou não. Acho que basicamente é isso. Dito isso, e entendido mais ou menos como é que procura esse sistema em Brasília, que está fora do ar agora, que é o SARG-SUS, lá entra, se qualquer dúvida entra no Google, SARG-SUS, e vai aparecer, o famoso mágica do Google, que aparece as coisas que a gente procura, né? Dito tudo isso, a gente proporia o seguinte, a gente abriria agora um momento de perguntas e respostas com a Neide, com a Cleide, com quem for das pessoas que expuseram coisas aqui, mas a gente gostaria que fosse uma coisa organizada, não falar todo mundo ao mesmo tempo, fora do microfone, porque isso não vai dar certo, porque nós estamos gravando. Depois, como é que nós vamos passar esse vídeo para as pessoas que não estiveram presentes? Só vai ouvir uma bagunça, 500 pessoas falando, mas ninguém sabe o que foi perguntado. Então, para a gente poder ter um vídeo mais adequado, seria bom que as pessoas respeitassem o microfone. Tem um microfone por aí que nós vamos procurar. Já está lá no fim. Tem algumas pessoas pedindo a palavra aqui. Acho que na medida que pudesse uma pessoa falar, quem administra o microfone lá? Hein? Daria para alguém administrar esse microfone lá? A Cíntia está lá? Então a Cíntia acompanha mais ou menos as palavras e vai passando o microfone, pode ser? Então, vamos passar para as perguntas? Tudo bem, Neide? Então, perguntas e o povo aqui responde. Pode. Pode já? Bom, meu nome é Tiago, sou trabalhador em Guarulhos. E depois que fazer a pergunta, eu passo o microfone para trás, que já estava pedindo também. É o seguinte, eu queria perguntar o seguinte, se o Conselho Municipal não aprovar o relatório, o que acontece? Né? E só terminando, tem uma questão aqui que eu acho que só para a gente refletir um pouco, que é um pouco esse trabalho técnico, né? Eu acho que só dizer um pouco que quando a gente faz um trabalho técnico que se refere na saúde e à da defesa do SUS, eu entendo que essa tarefa também é política. Então, acho que, já que estamos entre conselheiros, né, acho que é um pouco o desafio de como que a gente faz uma gestão democrática, um pouco na construção desse relatório e na apreciação e acompanhamento, né? Acho que a Solange tem um complemento aqui, acho que depois... Neide, na apresentação, é Solange de Guarulhos, viu? Na apresentação está a apreciação, né, do Conselho Municipal e no roteiro está a apreciação e a aprovação. Né? Então a gente precisa tirar essa dúvida, porque entre os conselheiros isso ainda fica um pouco confuso, né? Se é apreciar ou aprovar. Depois eu tenho outra pergunta, mas é em relação ao sistema, mas aí você vai fazer por etapas, né? Etapas as respostas, ou vai fazer de uma vez? Bom, então deixa eu fazer já outra pergunta. Em que pese que o sistema não está ainda, né, em total desempenho, eu acho que a gente precisa esclarecer o fluxo dessa questão das senhas. Porque assim, o gestor municipal, ele cadastra quantas senhas e pede para a DRS, é isso. Depois, é o gestor municipal quem cadastra as senhas dos conselheiros. A gente vai precisar entender que fluxo é esse que vai ser adotado, porque a hora que o sistema estiver funcionando, a gente poder fazer de acordo com essa sistematização, tá bom? Para essas perguntas, eu vou até responder até onde eu sei, depois eu peço a ajuda da universitária Elaine, e também sobre a senha para a Cíntia, que está cuidando dessa parte. Relatório de gestão que não foi aprovado, o que acontece? Nós temos recebido, mesmo não aprovado, só que tem que vir identificado que não foi aprovado pelo Conselho, nós remetemos para a CIB, né, bipartite encaminha para frente, mesmo não estando aprovado. Mas vocês não podem deixar de apresentar para bipartite, mesmo não estando aprovado. Tá? Agora, essa situação, se continuar, vamos supor, Conselho Estadual, Conselho Municipal, não aprova, porque a gente dá tempo para aprovação. O município tem que remeter para Conselho, para Comitê Intergestora Bipartite, para que o bipartite discuta esta questão para poder dar um encaminhamento. Porque a gente conhece que tem lugar que não tem aprovação do relatório de gestão, que não tem aprovação do plano, tudo tal. Não pode também ficar nesta situação eternamente. Senão, que raio de
relatório essa, né, que não obedece à legislação. Você quer complementar alguma coisa? Então, a necessidade é de apreciação. Acho que isso é importante ficar claro. A apreciação. Então, tem que ser submetido. O Conselho, às vezes, não aprova e não aprovará. E não aprovará. Porque ele discordou daquela. E ele tem o direito de não aprovar. Mas o que é importante para a TRI? Que ele foi apreciado. Apreciado subentende que ele foi discutido no Conselho. O Conselho, às vezes, não aprova, inclusive, não é nem naquela gestão. Porque, veja só, primeiro ano de gestão de um governo, o Conselho vai aprovar o relatório de gestão do outro. E aí não aprovou. E aí? Não vai aprovar. Não vai aprovar e vai passar a vida sem aprovar. E vai ficar lá, na história daquele município, que naquele ano o Conselho não aprovou o relatório de gestão. O que acontece? Aí o Tiago pergunta, mas o que acontece? Bom, concretamente pode não acontecer nada ou tudo, entende? Não tem uma resposta objetiva para isso. Vai deixar de receber recurso por conta disso? Não, não vai deixar de receber, porque foi apreciado. Tá certo? Agora, tem uma questão da própria história do município. Um município que sistematicamente tem o seu relatório reprovado pelo Conselho, é um município que você tem um olhar diferente para aquela gestão. Tá certo? Então, mostra uma inabilidade, no mínimo, uma inabilidade na negociação, se é uma coisa sistemática, né? Então, é isso. Acho que a exigência legal é a apreciação. Tá? É importante deixar claro. Doutora Neide. Espera um pouquinho. Cíntia, você não quer responder o negócio da senha? Espera um pouquinho só. Em relação à senha, o DRS ele não distribui a senha. O que ele faz é fazer a permissão, registrar a pessoa para acesso ao sistema. Tanto foi assim no CISPACTO e assim ou é no relatório de gestão. Então, o gestor pede, através do e-mail nosso, ele solicita o acesso ao relatório de gestão. A gente cadastra essa pessoa e a senha é de competência do município. O DRS não distribui as senhas e o DRS também desconhece as senhas do município. O gestor do município é que vai cadastrar os conselheiros. Nós não cadastramos os conselheiros. Nós cadastramos. A gente não faz a senha. Isso precisa deixar claro. O DRS, ele cadastra a permissão para entrar no sistema. E não a senha. Tá bom? O DRS vai dar um login, né? Não, o DRS não dá um login. O DRS, cadastro. Ele faz o cadastro dentro do SARGSUS. Só que é importante deixar claro, o município ele vai cadastrar não só os seus conselheiros, como outros técnicos e funcionários que ele quer habilitar para o uso do sistema. Então, isso é responsabilidade de cada município. Só uma observação aí sobre o SARGSUS. Como vocês viram, a Neide falou, ele tem problemas, né? Porém, é um instrumento que é bastante importante, né? Se ele conseguir corrigir esses problemas, né, ele pode dar bastante subsídio para o município para a elaboração do plano, além de ficar um banco de dados registrado. Essa história de acabou uma gestão, começou a outra, o povo bota fogo, some com os computadores, enfim. Fica lá registrado numa base que é nacional. Então, vai ser uma coisa bastante importante. A nossa sugestão é que, independente de ele sanar todos, porque sistema de informática é isso. Ele dá problema, vai dando problema, vai corrigindo, vai dando problema, vai corrigindo, até ele ficar numa versão melhorzinha, né? A nossa sugestão é que usem. Usem. Tá certo? Independente de você fazer lá no Word e fazer o plano do jeito que você está acostumado, vamos tentar passar para o... Se está dando problema, para o Ministério, é importante ele saber do usuário o problema que está tendo para ele poder corrigir. Né? Então, acho que a sugestão é, utilizem, mesmo que não seja a ferramenta que vocês vão enviar formalmente, né? Mas utilizar, até para ir se familiarizando com o sistema, ele acaba induzindo uma forma de fazer relatório que é bastante interessante, né? E os problemas vocês vão informando o DRS informa lá o Ministério, a Secretaria que informa o Ministério, e isso vai se corrigindo ao longo do tempo. Doutora Neide. Só deixa eu pedir para vocês, que já está avançado do horário, eu gostaria de só abrir para mais 2 ou 3 perguntas no máximo, mas que o pessoal aguentasse um pouquinho mais firme aí, para todo mundo sair junto, né? Para não ficar
Tá bom? É uma questão funcional. O enfermeiro, ele pode ser diretor técnico de uma unidade hospitalar? Se não, o que nós podemos fazer? Ela pode ser diretor técnico, tá? O que não pode ser, ela não pode ser diretor clínico, porque ele não é médico, tá? É isso. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ricardo, do Conselho Popular de Saúde de Diadema. Eu gostaria de citar um questionário com relação à prestação de contas do município de Diadema, que é bastante transparente. E nós, como conselheiros, nós recebemos também um documento bem explícito, sabe, para a gente entender e passar para os munícipes. Eu gostaria se senhoras e senhores têm um controle dos demais municípios, se a exemplo de Diadema ou se há alguma falha. E para só falar com relação à moça que antecedeu a senhora, ela falou de um pequeno município, eu cito até o número de habitantes, tem 800 habitantes somente, aquele município que ela citou, mas não deixa de ser um município que nós temos que ter um respeito e admiração também do Estado de São Paulo. Posso responder junto com o dele? Senhoras e senhores, estão me ouvindo? Alô, alô, estão me ouvindo? Bom, senhoras e senhores, meu nome é Ayrton Jimenez Gonçalves, eu sou conselheiro presidente do Conselho Municipal de Arujá. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que foi na Igreja Católica, onde eu comecei, que você não deve assomar aflição nos aflitos. Nós, representantes no Conselho da parte dos usuários, saímos dessa reunião meio um pouquinho aflitos, porque nos colocaram uma carga muito grande e essa carga é de responsabilidade. Sei eu, como presidente, que eu assino o documento em solidariedade ao prefeito que pode nos botar na cadeia. Não me intimida. Sei me defender, consigo me defender e sei o que eu faço. Contudo, nós devemos considerar alguns municípios que aqui não estão, que são pequenos. Eu citaria o exemplo clássico de Borá, sai na televisão, 814 eleitores. Alguém conhece Borá? Eu conheço, fui criado em Paraguaçu Paulista, 12 quilômetros. Então, vejamos nós. Nós temos municípios aqui poderosos, pequenos e alguns muito poderosos. Citaram aqui Barueri. Barueri é uma cidade, começou dormitório, hoje é uma cidade exuberante de indústrias, uma receita fabulosa, que pode contratar quantos técnicos forem precisos para fazer essa prestaçãozinha de conta aqui. Que o Tribunal de Contas é poderoso. Eu arguo, Tribunal de Contas nenhum é poderoso. Ele não tem poder judicante. Ele não pode dar pena, executar, mandar prender. Ele apenas formula um relatório que manda para a Assembleia, ou Câmara Municipal, ou Câmara Federal, que por sua vez o remete ao Ministério Público. E lá o Ministério Público, vendo algum indício, sinal ou prova de crime, manda processar. Caso contrário, arquivo. Então, não se intimidem. Também temos que considerar algumas coisas. Os municípios gozam de uma autonomia na hierarquia, município, estado, federal. Autonomia. E dentro da autonomia constitucional está lá o seu peculiar interesse. O que é importante, necessário para Barueri, pode não ser para Arujá. E o de Arujá não serve para Barueri. Mas todos nós estamos sob desse guarda-chuva, que é o peculiar interesse do município. O que nós temos feito, todos nós, e eu peço licença para representar isso que eu estou falando, nós temos trabalhado. Trabalhado e muito. Sem interesse pessoal. Sem nenhum interesse a não ser servir.
Eu, particularmente, eu não preciso, não necessito, não jamais precisarei do SUS. Mas, contudo, eu sou defensor maior dessa ideia que foi implantada no Brasil. Somente o Brasil tem isso. Por isso, muitos não acreditam nele. Mas ele tem servido e servirá mais ao nosso povo. O SUS está caminhando, e bem, mas ele está correndo um sério perigo. E esse perigo matou uma das maiores ideias e iniciativas do povo brasileiro, que eu fui participante. Chamava-se Projeto Rondon. O Projeto Rondon foi algo de belo e fantástico no Brasil. Prestou serviço relevante. Mas a burocracia o afogou. Ou melhor, a burocracia o afogou. Porque burocracia é ciência. Mas a burocracia. Se nós começarmos a complicar cada vez mais aquele quadro, cada vez mais, nós não teremos pessoas que vão pelejar, pugnar dentro dos conselhos. A paridade mantém lá os usuários. Os nossos usuários do SUS, do nosso povo, é um povo simples, lutador, que não tem tempo, e alguns nem conhecimento e capacidade para intervir nessa área. E justamente é em cima deles que nós estamos jogando uma carga. Aí é a aflição em cima do aflito. Nós temos que tomar cuidado. As explanações foram claras, precisas. Abriram-se as portas, me telefone que eu falo. Vem aqui que eu te atendo. Acesse o site que te atendo. E nós confiamos numa máquina terrível. O avião Airbus está sob suspeita no mundo. Até hoje, quedas de aviões. Sabe por quê? O piloto comanda o computador. E o computador comanda o avião. Entre um e outro, o avião não entende. E já derrubou e matou muita gente. Esse último acidente violento que nós temos no avião da Air France diz isso. Exatamente. Existe muita gente, artista de renome. Ô, pessoal, dá um tempinho, deixa ele concluir, depois vocês Isso sabem. aí é perigoso. Não confie muito nessa máquina. Quantas vezes vocês não pagaram conta, quantas vezes vocês não fizeram nada, e esse deu pau. E eu digo isso porque eu fui um dos que montou o sindicato dos trabalhadores em processamento de dados do Estado de São Paulo. Eu conheço esse bicho. E de perto. E aí nós vamos vivendo e navegando. E navegamos em torno do quê? De uma necessidade básica da nossa população, que é a saúde. Primeiro a educação. Sem educação você não tem médico, não tem ninguém. Depois da educação você tem os médicos, enfermeiros, engenheiros, advogados. Mas a saúde nossa. E nós conseguimos montar no Brasil um sistema genial, que é o SUS. E esse SUS deve ser defendido. Mesmo que nós tenhamos que nos dar até um pedaço da nossa vida, para que nós não sejamos emborcalhados primeiro para essa burocracia que está somando por aí. Correr de medo de um tribunal de contas que não tem poder judicante, não é juiz. É tribunal, mas não julga. Ele aconselha. E nós temos uma tarefa hercúlea a realizar. Falaram-se vários nomes aqui. Coisas que assustam, que muita gente aqui não dorme por causa dela. É o caso da dengue. Qualquer secretário municipal de saúde que estiver aqui está me entendendo o que eu estou dizendo. A dengue e outras cositas mais que vão. E que o nosso povo está. Então, é em cima disso que eu queria conclamar a todos. Que nós tivéssemos cuidado de fazer com que esses relatórios, com essas questões burocratas, fluam com simplicidade e precisão, ou senão nós seremos todos afogados por uma burocracia inútil e arrebatadora. Eu agradeço a paciência dos senhores, da senhora, porque realmente a questão é mais séria do que nós pensamos. E eu queria dar um detalhe. É uma questão do meu município.
as eleições, a constituição do nosso conselho não coincide com as eleições municipais. Nós não entramos para aprovar de anterior, contas anteriores. Nós vivemos a conta anterior que nós vamos aprovar. É uma boa questão que... Olha, não inventamos nada, fomos aconselhados. Bom conselho, foi bom. Desculpe, mas... Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, antes das pessoas levantarem, só por questão de delicadeza, né? Antes, senão vai perder o trem, né? Mas já perderam? O seguinte, eu queria colocar uma coisa para vocês. Veja, a gente faz todo o esforço de organizar esse tipo de evento. Não é fácil, né? Todos vocês se mobilizarem, virem para cá e tudo mais. Então, eu queria verificar o seguinte. Se vocês estiverem de acordo, se a maioria estiver de acordo, a gente encerra aqui, sai todo mundo organizado e tudo bem. E temos o compromisso de continuar trabalhando, tem os e-mails, tem tudo aí, vocês têm como conversar conosco. O que é muito ruim é algumas pessoas começarem a fazer perguntas, os outros vão saindo de fininho e a gente fica completamente sem graça aqui, se responde, se para, se não para. Eu prefiro parar de uma forma organizada, se vocês estiverem de acordo, e encerramos nossos trabalhos por hoje, tá certo? Quem tiver alguma dúvida muito forte, que queira conversar conosco aqui separadamente, a gente libera todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida muito forte que queira esclarecer com qualquer um de nós, a gente está aqui à disposição na frente, te vem em conversa e libera o resto. Podemos fazer assim? Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.